Capítulo 7º. Do meio ambiente. Artigo 162. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e, ao poder público, e à coletividade, é imposto o dever de defendê-lo para as gerações presentes e futuras. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade do direito, a que se refere este artigo incumbe ao município entre outras atribuições. Inciso 1º. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, e disseminar as informações necessárias à conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 2º. Assegurar o livre acesso às informações básicas sobre o meio ambiente. Inciso 3º. Prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras formas de degradação ambiental. Inciso 4º. Sujeitar à prévia anuência do órgão municipal de controle e política ambiental licenciamento para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades, construção ou reforma de instalações, capazes de causar degradação do meio ambiente, sem prejuízo de outras exigências legais. Inciso 5º. Proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das espécies e dos ecossistemas, e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na forma da lei, as práticas que provoquem extinção das espécies, ou submetam os animais à crueldade. Inciso 6º. Criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de conservação, mantê-los sob especial proteção e dotá-los da infraestrutura indispensável às suas finalidades. Inciso 7º. Estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas visando especialmente, a proteção de encostas e dos recursos hídricos. Inciso 8º. Promover ampla arborização dos logradouros públicos de área urbana, bem como a reposição dos espécimes em processo de deteriorização ou morte. Parágrafo 2º. O licenciamento a que se refere o inciso 4º do parágrafo anterior dependerá, nos casos de atividade ou obra potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, de estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Parágrafo 3º. Quem explorar recurso ambiental fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica, previamente indicada pelo órgão municipal de controle de política ambiental. Parágrafo 4º. A conduta e a atividade consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão o infrator, pessoa física ou jurídica, a sanções administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano e das cominações cabíveis. Artigo 163. O poder público poderá declarar imune de corte qualquer árvore, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-semente. Artigo 164. Poderá ser determinada pelo poder público, em caso de necessidade para edificação ou reforma de obra pública, ou para implantação de serviço público, ou a requerimento de parte prejudicada, a remoção de árvores não declaradas imunes de corte, ou não situadas em área de preservação permanente. Artigo 165. Dentro de seu território, e respeitada a competência comum da União e do Estado, o município exercerá poder de polícia sobre todas as questões de proteção ao meio ambiente, preservação de florestas, da fauna, da flora e do combate à poluição. Artigo 166. O município instituirá, em 90 dias, o Conselho Municipal de Defesa do Rio Paraopeba e seus afluentes, para atuar nos limites de seu território, e em conjunto com a União e com o Estado. Artigo 167. O município participará de Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, isoladamente ou em consórcio com outros municípios da bacia hidrográfica, assegurando, para tanto, meios financeiros e institucionais. Artigo 168.
O município coibirá o desmatamento indiscriminado sobre margens fluviais, que impliquem em risco de erosão, enchentes, proliferação de insetos e outros danos à população. Artigo 169. O município promoverá e estimulará o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando especialmente: inciso 1º, a proteção de bacias hidrográficas e dos terrenos sujeitos a erosão ou inundação. Inciso 2º, a recomposição paisagística. Inciso 2º, a criação de mecanismos de atuação conjunta e integrada, com outros municípios, e com o poder público, que atuem na proteção do meio ambiente e áreas correlatas sem prejuízo da autonomia municipal. Artigo 170. Observada a competência do Estado, o município considerará como áreas a serem especialmente protegidas: inciso 1º, as nascentes e as faixas marginais das áreas superficiais. Inciso 2º, as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção, ou insuficientemente conhecidas da flora e da fauna, bem como aqueles que sirvam de pouso, abrigo ou reprodução das espécies. Inciso 3º, os parques e praças do município. Inciso 4º, as áreas de mananciais. Parágrafo único. Outras áreas de preservação permanente e fonte alternativa de alimentos, integrantes do Vale do Paraopeba, deverão ser definidas pelo município, em lei complementar. Artigo 171. As empresas deverão dispor efluentes a montante da área de captação. Artigo 172. Qualquer projeto industrial, para instalação ou renovação de licença de sua implantação às margens do rio Paraopeba, dependerá de prévia apresentação do relatório de impacto ao meio ambiente, RIMA, e aprovação da Câmara. Artigo 173. Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, qualquer que seja o processo tecnológico utilizado, deverão ser executados sem qualquer prejuízo para a saúde humana e o meio ambiente, observando-se, dentre outros, os seguintes preceitos. Inciso 1º. Preservação da boa qualidade das águas betinenses. Inciso 2º. Obrigatoriedade de recuperação das áreas degradadas pela deposição de resíduos líquidos e sólidos. Inciso 3º. Proibição da implantação de sistemas de tratamento de lixo em área de mananciais. Inciso 4º. Proibição de despejo de resíduos sólidos ou líquidos a céu aberto, em áreas públicas ou privadas. Artigo 174. A conduta e a atividade, que contrariem a legislação municipal sobre meio ambiente, sujeitará o infrator, na forma da lei, a sanções administrativas, incluída a redução do nível de atividade e interdição, cumulados com multas diárias e progressivas em caso de continuidade da infração, ou reincidência, sem prejuízo da responsabilidade pelos danos causados.